Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos. Hoje com os fechamentos do dia 12, então para o dia 13 de março de 2012. Vamos começar com o Ibovespa. A gente viu hoje, mais uma vez, ele andando entre a projeção de preço que ele já atingiu e a linha de stop dele que está aqui embaixo no triângulo. Tá, ele ficou exatamente no meio dos dois, o Dow Jones não está dando indicação nenhuma. Então foi um dia mesmo onde o Ibovespa não tinha muita coisa para fazer. O que a gente viu também foi as blue chips, foram as blue chips cedendo um pouco, tá? A Vale já no caminho dela lá de baixa, a OGX no limite de começar uma baixa um pouco mais forte, né? E a Petrobras também aí com uma baixa de 1%. Tá? Então foi um dia um pouco ruim para as blue chips, o que trouxe aí o Ibovespa um pouquinho para baixo, mas ele ainda segue acima da linha de stop. Bom, falar da OGX aqui, eu vou ativar o nosso intrafibo para vocês verem que eu tava as projeções. Bom, o que eu posso falar da OGX, né? Ela fechou exatamente 16,67, está abaixo do 16,72, mas está acima dos fundos, né? Que o mínimo é 16,60, a outra mínima foi 16,65. Tá, então ela fez uma mínima mais baixa, hoje é um sinal ruim, mas esse fechamento aqui está exatamente em cima da linha, né? Eu diria que nessa terça-feira, dia 13, a gente vai ter uma confirmação desse sinal aqui de baixa da OGX, né? Que fechando um pouco mais para baixo, aí onde ela está, que ela está exatamente em cima da linha nossa de stop. Ela fechando um pouco mais para baixo, a gente já vai ter uma abertura de projeção até os 15,61, como eu tinha comentado para vocês. Então a OGX está no bico aí de uma correção de curto prazo. No caso dela é bastante, né? Porque do 16 até o 15,61 são 7% de queda quase, são 6,5%, tá? Mas tá próxima, não tá otimista. Bom, a Vale já, desde que daquela dívida bilionária dela aí de imposto que ela na semana passada que a gente ficou sabendo, ela já caiu bastante. Segue na tendência para bater o 38,84, né, aqui embaixo na projeção do triângulo que apareceu aqui nessa indefinição aqui em cima. A gente teve o sinal de candlestick já aparecendo lá no meio, né, que estava contraditório com aquela compra que a gente tinha dado, que foi naquela região que a gente viu duas ilhas de reversão, que eu falei que estava estranho, alguma coisa errada estava acontecendo e realmente era esse negócio do imposto dela, essa dívida de 30 bilhões aí que ela apareceu, que estava errado. Ela já caiu bastante, tem mais um espacinho ainda para cair. Ela perdeu a linha do stop, o que não é bom sinal. Isso quer dizer que ela tende a testar o 38,84 até com um pouco mais de força, um pouco mais rápido do que muita gente estava achando, né? Tô achando que ela ia segurar essa semana, tal, mas não é isso que está acontecendo. Bom, a Petrobras, mudando aqui um pouquinho para ela fez uma coisa que não é legal. Ela tinha entrado num ciclo de alta aqui com acumulação estatística 21. Tá? A acumulação estatística é um sinal que eu inventei, né, está lá no meu livro do Super Sinais de Análise Técnica, e ela monta sinais de longo prazo, então demora aí 3, 4, 5 meses, seria médio prazo, longo prazo seria mais de um ano, né? Sinais de médio prazo de compra nas ações. Ela começou com uma compra aqui na casa dos R$21 e saiu agora nos 24, né? Então a gente pode ver 24,59, então ela ficou desde os 21,50 até os 24,59, ela deu uma compra aí de 17% de ganho, só que o principal é que ela desmontou essa compra de médio prazo, certo? Aqui nesse dia. No dia seguinte a gente abriu com gap para baixo, tá? Fechando lá aquele gap para cima que ela fez, e depois ela não conseguiu se recuperar mais e vem caindo todo dia, e hoje ela fez uma mínima mais baixa aí das últimas semanas, certo? Ela não está longe daquela mínima que ela fez lá nos R$22, mas está apontando, infelizmente, aqui para baixo. Né? Então a gente estava com a Petrobras aí agora mirando no 22,52, que é o seu suporte mais forte no momento. Então as três que a gente acabou de ver, estão as três apontando para baixo no curto prazo. E a gente tem aqui agora o Dow Jones. Vou montar aqui o Dow Jones para que a gente ver melhor. Colocar aqui os intrafibos. É engraçado como ele vai seguindo exatamente a linha, né? Ele continua seguindo a linha dele aqui. Deixa eu montar um pouco melhor. Aqui tá bom. Ele continua seguindo essa linha aqui. Ele está indo de novo para o teste do 13.000. Né? A máxima de hoje foi 12.976. Ainda não chegou no 13.000 pontos de novo.
ele está mirando de novo 13.000, tem que ver o que vai acontecer quando ele chegar nesse 13.000, tá? Esse triângulo aqui dos 13.300 pontos, uma vez que a área densa dele foi perdida, ele está atrapalhando a projeção, certo? Então, é bem provável que o Dow Jones espere terminar esse triângulo aqui, nessa data aqui na frente, para depois ele ganhar impulso para testar lá, para assumir 1.000 pontos aí, testar lá o 13.700. Né? A verdade é que ele foi testar o 12.700, encontrou um suporte muito forte nessa região e voltou a testar aqui os 13.000, né? Os 12.900. Então é um número fatídico. Vamos ver se essa semana ele consegue se livrar disso, porque indiscutivelmente isso está afetando o Ibovespa. E as pessoas não têm coragem de comprar, né? A cotação não sobe. Quando não sobe, os mais afoitos começam a ficar nervosos e começam a vender. Quando começa a vender, começa a deflagrar as nossas correções aí de curto prazo. Então, a gente pode ter uma correção mais forte no Ibovespa por causa da indefinição aí do Dow Jones. Tá? Lembra que eu falei, continuo mantendo que o mês de março é um mês difícil dentro das simetrias técnicas de gráficos, porque ele é o último mês ligado à mega cagada de 2008, lá da crise do subprime. Né? Então, o mês de março aqui para a Ibovespa ainda é um mês difícil. A partir do mês de abril a gente já se vê livre disso, vida nova, né? Tendências novas, projeções novas. O passado fica para trás, mas ainda tem mais da metade do mês de março pela frente aí. Então, agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.